As pessoas que pensam e produzem negócios, produzem ideias a partir da sua intelectualidade são aquelas que estão tendo mais sucesso financeiro, inclusive, no mundo das corporações. Daí vem a inspiração desse quadro, que é um quadro que retrata filósofos gregos ali no centro. Vocês podem perceber, a história desse quadro é muito bacana, mas se eu for falar do quadro, a gente não termina a palestra hoje, mas fica a provocação. Tá? Bom, indo em frente aqui, essa é a pauta que a gente vai lidar, né? Particularmente com os impactos que a gente tem. Mas a gente inicia aqui com mais um filósofo. Esse filósofo é muito importante para nós, o Francis Bacon, porque ele foi proponente do método científico. E ouvindo aqui a palestra nesse mecanismo, gostaria de dizer o seguinte: é muito ruim. Tá? Eu tenho ido a vários eventos que adotaram isso aqui, mas eu acho que esse tipo de evento só é bom para quem comercializa esse aparelhinho, porque na verdade o som é muito pior, né? É muito melhor ouvir outro estilo. Então sugiro já para a Internet Sul, sou amigo deles, que o evento ano que vem não seja adotado nesse estilo arena. É muito ruim isso, né? Fica muito artificial, parece que a gente está olhando um videozinho ruim do YouTube dentro de um avião. Eu estou com a sensação de que eu estou naquele avião, Porto Alegre, São Paulo, Congonhas, tremendo, né? Com esse negócio no ouvido. É muito ruim, desculpa a autocrítica, sou uma pessoa muito crítica, mas muito bem-humorada, tá? Extremamente bem-humorada, certo? Eu não acho que o mau humor é sinônimo de seriedade. Conheci muita gente na vida que era extremamente mal-humorada e nem um pouco séria nos negócios, né? Eu conheci muita gente bem-humorada que era extremamente séria e correta nos negócios. Desculpa, então, o importante aqui também, a gente vive uma era do conhecimento, e o Francis Bacon, juntamente com a Rainha Elizabeth, eles fizeram aquilo que os físicos chamam de transição de fase na Inglaterra. Para quem não sabe, até o século XVI, a Inglaterra não era a potência que foi nos 300 anos seguintes. Pelo contrário, era secundária a Espanha, a França e Itália, para quem conhece a história, né? E houve uma série de transições muito significativas. E talvez uma das mais importantes foi o fato que na corte da Rainha Elizabeth, que era uma pessoa extremamente sábia, talvez tenha sido a monarca mais importante da história do Reino Unido, na minha opinião de historiador amador, foi a Rainha Elizabeth. Ela fez aquela transição para a igreja anglicana, mas ela era muito bem aconselhada. Ela se cercava de pessoas que ela enxergava que tinham conhecimento, né? A Inglaterra nunca teve ouro, por isso que partiu para as explorações, nunca teve grandes riquezas naturais. É uma ilha no norte, no Mar do Norte, próximo do polo, que a natureza não é muito privilegiada em termos de riqueza. Mas o Francis Bacon era um filósofo que sentava junto à corte, né? Foi proponente, nada mais, nada menos que proponente do método científico. Isso é fundamental, porque o método científico estabelece como a gente estabelece experimentos. Se hoje a gente faz experimento em computação, tem testes, tem tudo aquilo que a gente faz no processo de software, isso, acredito, foi inspirado também por essa coisa. E aí ele se atribui a frase de conhecimento é poder. E a gente vive numa era no qual o conhecimento é fundamental, cada vez mais importante. Enfim, intelectual extremamente influente. E a Rainha Elizabeth dava tanto valor ao conhecimento que ela proibiu a exportação de lã crua para Flanders, que era para a Holanda, que era um país, aquela região era muito mais rica que a Inglaterra na época. Por que ela proibiu a exportação de lã crua? Porque não tem valor agregado nenhum mandar a lã crua para lá e importar o tecido. Isso é uma história que quem estudou economia, as origens, sabe dessa história. Então era uma rainha extremamente sábia, minha modestíssima opinião de historiador amador, foi a maior líder que a gente teve no Reino Unido. E a gente está vivendo um mundo onde o conhecimento, né, ele passa a ser visto com um maior valor. Isso são grandes conquistas da humanidade que a gente tem aqui, tanto artísticas quanto científicas. Aquele desenhozinho ali daquela árvore é o livrinho do Darwin, Charles Darwin, né? A Árvore da Vida. Foi ali que ele teve um insight da teoria da seleção natural. Está escrito ali no manuscrito dele. Tem o primeiro modelo DNA ali do lado esquerdo ou direito em cima, né? O Watson Crick. Tá? Várias pinturas de artistas notórios, o vaso grego mais famoso da história, está lá no British Museum também, Portland Vase, o vaso de Portland, que é o nome do lugar onde está, na verdade, o vaso grego. E a gente está tentando construir tecnologias que sejam criativas, é o que dizem aquelas manchetes. Então esse é o mundo no qual a inteligência artificial, a tecnologia passa a ser tão influente que passa a se imergir com atividades humanas. Tá? Não vou falar sobre mim, mas é só para dizer que eu venho de setor também.
certo? Então a gente está vendo um mundo onde aquilo que no passado era ficção científica passa a se tornar realidade. Até áreas como inteligência artificial, quando eu subi a serra agora, ouvindo o anúncio no carro, tinha lá, TV LG com inteligência artificial, já ouviram essa? Bradesco inteligência artificial, BIA, inteligência artificial em português ainda LG, era isso que estava no anúncio. Né? Os veículos estão anunciando, exato, veículos cognitivos, não sei mais o que, etc. Tem várias marcas com isso. E eu vou dizer o seguinte, há 25 anos que eu dou aula disso, agora não estou mais dando aula, pesquiso e trabalho na área. Na época, os meus colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor diziam, esse cara é meio picareta. Negócio de AI, ficção científica. Quem aqui não está interessado em inteligência artificial, levanta o braço. Está todo mundo interessado. Ou não quiseram se constranger. Não quero constranger ninguém. Enfim, então o futuro que a gente via nos livros de ficção científica, esse aí é um escritor chamado H.G. Wells. Ele escreveu vários livros e alguns deles se transformaram em filmes de Hollywood. Né? Hollywood, guarda esse nome e me perguntem se eu não falar em Hollywood, por que eu falei em Hollywood, se eu me esquecer durante a palestra. E ele escreveu um livro chamado O Homem Invisível. Não tem nada a ver com computação, O Homem Invisível. Mas, pasmem os senhores, já existem físicos. Existe um físico chamado John Pendry, olha aí no Facebook. Olha aí no Facebook, não, no Google, quando a palestra estiver muito ruim, escrevam aí, John Pendry, P-N-D-R-Y. Ele desenvolveu aquilo que se chama Invisibility Clocks, ou seja, capas de visibilidade no laboratório. Claro, no momento eles escondem alguma micropartícula, mas até isso está se tornando realidade, ou seja, ficção científica não é mais tão ficcional assim. Enfim. E a gente vive, ele mesmo dizia, tem uma frase muito forte dele aqui, que diz assim, a civilização é uma disputa entre a educação e a catástrofe, né? Entre o conhecimento e a catástrofe. Ou a gente valoriza o conhecimento ou não chegaremos a lugar nenhum. Realmente isso é muito significativo. E o histórico disso onde a gente chegou. Como é que a gente chegou até aqui? Essa é uma placa famosa, quem sabe o que é essa placa? Levanta o braço. Lá no Vale do Silício, essa placa fica na frente da garagem da HP, em 1930. Em 1930 e poucos, o diretor da Escola de Engenharia da Universidade de Stanford passou a estimular os seus alunos a abrirem empresas na Califórnia, para eles não precisarem ir trabalhar na costa leste, Boston, Nova York, Chicago, que era o berço da economia tecnológica americana até 1930. Certo? Não existia Vale do Silício até essa época. Como é que surgiu a Califórnia? A Califórnia era um local onde os americanos foram explorar ouro. Acabou o ouro, em 1900, acabou o ouro, não tinha mais interesse. Em 1909 teve um terremoto que destruiu São Francisco. Ninguém conta essas histórias ruins, né? Todo mundo acha que o mundo sempre foi uma maravilha por lá. São Francisco foi destruída, né, no início do século. E a Califórnia precisava de um modelo de desenvolvimento. Essa iniciativa colocou a tecnologia no centro do desenvolvimento. Eles passaram a desenvolver startups, a desenvolver empresas de base tecnológica para que os seus alunos não precisassem trabalhar menos 40. Com esse caso, a gente sabe que é muito melhor morar na Califórnia, para quem não gosta de inverno, do que para morar em Nova York, Boston, evidentemente. Bom, brincadeiras à parte, isso deu início, então, a uma indústria de base tecnológica na Califórnia. E hoje em dia, aí vem a questão que eu falo de Hollywood. A Califórnia, quando a gente pensa Califórnia, principalmente entre nós, a gente pensa assim, Califórnia, Vale do Silício. Não, na verdade. Até talvez 10, 20, 30 anos atrás, a gente pensava Califórnia, cinema, Califórnia, Hollywood. Então, o Vale do Silício, a tecnologia se tornou tão preponderante que ela passou a ser associada ao conceito de Califórnia. Tá? Na verdade. Pensava antes filmes, Hollywood, a gente pensa Vale do Silício, tecnologia. Mesmo que ainda Hollywood seja dominante, todo mundo sabe o que é o Vale do Silício no mundo hoje. De tanto que isso foi influente sobre as pessoas. E foi assim que começou. Da mesma forma, a tecnologia, essas áreas passam a ser muito relevantes sobre a vida das pessoas. Essa fotografia aqui, que eu mesmo tirei na rua, uma cidade no interior da Bélgica chamada Ghent, é a população sendo convidada pela prefeitura para assistir uma exposição sobre o futuro da tecnologia e o impacto na vida das pessoas. Você já encontrou um robô? E lá no fundo, para quem tem uma visão muito boa, tem uma outra faixa perguntando assim, será que o robô vai tirar o teu emprego? Certo? Ou seja, é uma tentativa
das lideranças locais de fazer as pessoas pensarem que o mundo mudou. Vamos acordar para isso. É isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas. A gente tem que mudar para esse novo padrão econômico, um novo padrão de desenvolvimento. Ou seja, a tecnologia está na paisagem das pessoas. Né? E ali no meio ainda tinha um restaurante chamado Prova. Né? Enfim, é a rua mais tecnológica, mais científica do mundo. Era essa aí por algum momento. Né? E isso é pervasivo. Nós tivemos nos anos 90 uma revolução tecnológica que impactou o mercado, impactou a vida das pessoas, que foi o surgimento da web, o surgimento da internet, o surgimento da web. Isso possibilitou que as pessoas acelerassem muito mais as transações financeiras, comerciais e as trocas via computadores. Falar para convertidos é muito fácil, né? Isso aqui é aquela parte chata da missa, onde o cara repete aquela coisa que nem sempre a missa. Mas isso mudou o mundo, a web mudou o mundo. Mas era uma tecnologia restrita à plataforma, certo? A gente não vai aplicar a web em si no plantio, na colheita. Agora, essas novas tecnologias, majoritariamente tecnologias baseadas em IA, são tecnologias pervasivas que podem mudar processos, mecanismos de produção em todos os setores da economia. Então o impacto vai ser muito mais significativo. Por isso que agora o cara anuncia lá LG com inteligência artificial. Né? Volkswagen cognitivo. É ou não é verdade? Pia, Bradesco, inteligência artificial. Banco não é mais banco, né? Banco agora é fintech. Tem alguém que é CEO de banco, trabalha em banco? Banco hoje em dia, se disser que é banco, é uma coisa do passado. Se vende como fintech, até para ser moderno. Para quem conhece bem o mercado financeiro, entra hoje em dia dentro de um banco, é uma empresa basicamente de tecnologia. Né? Back-office é tecnologia, tudo é tecnologia. Ninguém mais vai. E isso está afetando tudo. Tem vários exemplos aqui. Indústria de seguros. Quando a gente tiver veículos autônomos, o que vai acontecer com a indústria de seguro? Quem trabalha com seguro, já trabalhou com seguro aqui, levanta o braço. Alguém não? Ninguém trabalha com seguro aqui? Ninguém nunca forneceu ou vendeu produto para a seguradora? Quantos por cento é a indústria automobilística dentro de uma seguradora? Alguém sabe? O que vai acontecer quando os veículos autônomos acabarem com os acidentes? Com o seguro. Vão ter que inventar outra coisa. Né? Manufatura, metal mecânico, saúde, não tem área que não é energia, que não é potencialmente afetada por inteligência artificial. E ao contrário da web, que já teve um gigantesco impacto em transações comerciais financeiras, aqui a gente vai afetar tudo isso. Tudo isso vai ser afetado. Então o impacto cada vez é mais pervasivo. É para isso que a gente está preparado. Tá? Imaginem o setor, o dia que tivermos 5G funcionando de verdade, né? Não é o 13,5G que a gente tem hoje no Brasil, 3.1, 3.2, não chegou no meio ainda do nosso 4G, 3.1, 3.2G. Tá? Quando a gente chegar no 5G, com IoT, sensores, e IA, o que vai acontecer no mundo? Você sabe, vai mudar tudo, vai mudar muita coisa. Tá? Enfim, comentando, se a web mudou o comércio, eu até faço uma brincadeira infeliz. Lá em Porto Alegre eu digo que a maior empresa do mundo chama-se Aluga-se. Eles anunciam em todas as ruas. Sobe a Farrapos e a Protásio Alves, que são duas grandes avenidas comerciais de Porto Alegre, e tu vê a Aluga-se, né, ali anunciando, de quadro em quadro tem a placa daquela empresa. Eles devem ser muito ricos. Aí a pergunta que a gente faz, a gente sabe que isso é decorrência de crise, depressão econômica do país. Mas será que o comércio no Brasil vai recuperar o padrão que teve anos 70 de todas as lojas do mundo? Será que esse padrão que a gente vê dessa empresa aluga-se em tudo que é lugar, isso é apenas um resultado da crise ou uma mudança tecnológica, cultural, econômica, social que teve, causada pela mudança do padrão de comportamento do consumidor? Quem é que vai em loja de rua? Nós não vamos em loja de rua no Brasil por uma questão associada à segurança pública, tá? Mas, se a gente analisa estudos sobre shopping centers em determinadas cidades americanas, a gente vê que shopping centers lá também atravessam por uma dificuldade de crise, porque as pessoas nos Estados Unidos compram pela Amazon. É evidente. A maior corporação americana hoje em dia. Tá? Então a gente não sabe se mesmo saindo da crise a empresa aluga-se vai deixar de ser a maior empresa do mundo. E agora vocês imaginem, e isso é uma tecnologia
esse impacto é parcialmente culpa da web com a tecnologia de plataforma. Tecnologias como inteligência artificial associadas a 5G e IoT vão mudar muito, vão ser pervasivas. A gente não vai precisar de uma plataforma única de interface, que é isso que a web oferece para o consumidor. O consumidor acha que a web é uma telinha legal, não é? A minha mãe acha que a web é um lugar onde ela pode clicar, como existia antes. Ela vai lá e clica em cima de algum ícone, de uma figura, de um texto. Isso é o web para o consumidor. Não interessa o que tem. Tá? Enfim. E a gente está mudando o mundo, a web mudou o mundo, vem muito mais por aí. O cenário local e global é um cenário fortemente impactado pela ciência, pela tecnologia. Tem uma fotografia do Newton ali. Há 2 semanas atrás, a gente comemorou a chegada do homem à Lua. Um dos grandes responsáveis por colocar o homem na Lua foi o Newton. Sem mecânica newtoniana, sem cálculo, sem equações diferenciais, nenhum foguete se levantava da Terra. Foi esse cara que fez isso. Ele e muitos outros, muito conhecimento. É uma simplificação. Mas demorou 300 anos para a gente mostrar que o que ele fez em ciência dava certo para se transformar em tecnologia. Agora, quanto tempo demorou para 2 alunos que faziam uma tese de doutorado em Stanford transformar elas naquela marca ali, que é a marca mais vista da história da humanidade? Muito menos. Então o conhecimento chega cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado. Né? Então a ciência, o conhecimento, a parte intelectual daquilo que os seres humanos fazem, cada vez gera riqueza mais rapidamente. Esse é o mundo que a gente vive hoje em dia. E ali do lado esquerdo é o Stephen Hawking, porque ontem eu dei uma palestra para um conjunto de crianças, e para a gente alertar que esse mundo mudou e a gente tem que prestar atenção nisso, eu perguntei para as crianças o seguinte: qual é o teu cantor preferido? Elas dizem um monte de nome de gente que eu não sei a menor ideia quem é, não sei nem se existe ou se é verdade o que eles estão dizendo. Depois eu pergunto quem é o teu ator preferido, quem é o teu... Não, mas desenho que eles assistem, alguma coisa que no nosso tempo a gente chamava de desenho, aí eu pergunto, diz o nome de um cientista vivo. Sabe qual é a resposta? Silêncio total e absoluto. Silêncio total, ninguém sabe o nome, nenhuma das 50 crianças sabia o nome de nenhum cientista vivo. Agora, o que vai ter mais impacto na vida delas, no futuro profissional delas? Algum desses cantores que eu não sei o nome, ou algum cientista na era do conhecimento, que trabalhe com computação. Quem vai ter mais impacto na vida dessas pessoas? O Tim Berners-Lee, pai da web, ou a Anitta? Então, as pessoas não saberem aquilo que tem uma influência direta na sua vida, mostra que tem uma falha também no nosso sistema educacional muito grande. Por que tem a foto de Stephen Hawking? Quando eu perguntava isso nos colégios, o único nome de cientista vivo que aparecia era o cara da cadeira de rodas, né, professor? A resposta era assim, sempre tem um que sabe. O cara da cadeira de rodas, né, professor? Ele é cientista. Eu disse, esse aí. Morreu em março de 2018. Não existe mais cientista vivo nenhum conhecido das crianças brasileiras. Nenhum. Tá? Os nomes que as pessoas acham, ainda dizem nas aulas, são Einstein, é o número 1, o 2 é o Newton, o terceiro é o Darwin. De vez em quando, Galileu, e o Turing passou a aparecer por causa do filme. Segunda Guerra, né? Quebra do código, Enigma, Turing passou a aparecer entre eles. Tirando esses 5, não tem mais nenhum, só para dizer para vocês. Nenhuma criança sabe o nome, obviamente tem 1%, aquele cara que vai ser cientista sabe, mas ele não diz na aula para não ser bullied, né? Ele fica quieto no canto dele, depois ele vai ser o único rico da turma. Vamos em frente. Isso está acontecendo nesses países. Quando a gente pensa em Israel, Coreia, Japão, a gente pensa em tecnologia. Ninguém pensa em Israel, Coreia, Japão, ouro, petróleo, diamante, um monte de coisas que não tem mais valor nenhum hoje em dia. Claro, isso é um exagero. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Esses países, eles não foram sempre ricos. Japão, Israel, Coreia, os 3 ali que investem muito, passaram períodos extremamente difíceis, guerras foram destruídas. E a Coreia já foi um país tão pobre que eu, que torço para o maior time do mundo, esporte clube internacional, quando eu era criança, tinha uma área no estádio Beira-Rio, o estádio mais bonito do mundo, chamado de Coreia. Sabe por que era chamado de Coreia? Porque é onde iam os pobres,
O estádio Beira-Rio foi construído na década de 60 e naquela época, a Coreia, as imagens que veio da Coreia de pessoas muito pobres, muito sofridas. Então se chamou de Coreia a área onde iam os mais pobres da torcida internacional, que era o chamado do povo. Coreia. Lembra disso? Quem foi na Coreia do Beira-Rio levanta o braço? É ou não é verdade? E quando a gente pensa em Coreia, hoje em dia a gente pensa em tecnologia, riqueza, LG, inteligência artificial, a sua TV, como Samsung. Mesma coisa Israel. Israel fica no meio do deserto, fazer um país no deserto é uma coisa difícil, e eles pretendem exportar água em breve. Só encerro a conversa sobre Israel dizendo isso. Eles pretendem exportar água em breve. E não é a água do Jordão, é a água transformada. O Japão a gente não precisa comentar, e a China, é isso que está acontecendo. Esses países chegam a investir 4% do PIB, mais de 4% do PIB no PIB. Por isso que eles não certo. Da mesma forma, a gente pensa em gigantes, a China, quanto ela investe em pesquisa e desenvolvimento. Isso são dados de 2018, ela investiu em torno de 280 bilhões de dólares, definiu áreas estratégicas. O que tem como áreas estratégicas ali? Inteligência artificial, robótica e Big Data. Prioridades. Tende a ter a maior frota de veículos elétricos do mundo e, evidentemente, a maior frota de veículos autônomos do mundo. Alguém acha, né, uns 4, 5 anos atrás, começou a entrar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os veículos da marca Jack Mock, que tinha uma estrelinha. A pessoa olhava para aquele carro e dizia, quer saber disso? Vocês já viram como é que está o Jack Mock? Prestaram atenção nos carros dele? Alguém acha que daqui a 5 anos o carro chinês também não vai ser o melhor carro do mundo? Alguém duvida do carro chinês? Não. Vai ter o carro chinês, espetacular, o carro japonês, espetacular, o carro coreano, espetacular, o carro alemão, espetacular. É ou não é verdade? Conhecimento. Conhecimento. É isso que a gente está vivendo. Certo? E só para dar uma ideia, essa aqui é a nossa balança de exportações. A gente tem a linha amarela e marrom, a gente exporta aquilo que a gente colhe da natureza, ou ferro ou comida, tá? Para a gente importar aquilo que é azul, azul, rosa e verde, que são bens de valor tecnológico. Essa aqui é a balança de exportações de Israel. Peguei de propósito um país daqueles 3, não quis pegar o da Coreia, porque ali Israel é o único que exporta alguma coisa que a gente diz, tu mentiu, diamante vale muito dinheiro. Não. Tem minas de diamante Israel? Não. O diamante bruto africano, eles agregam valor, fazem a parte que agrega valor e mandam para a Holanda e a Alemanha, que são os maiores comerciantes de diamante do mundo. Holanda e Alemanha. Ou seja, agregam valor àquilo que a gente extrai da natureza. E ali, né, azul e rosa, a gente tem grandes áreas vinculadas à tecnologia, tanto a área médica, medicamentos, etc., eletrônica, economia digital. Certo? Isso é o padrão de riqueza. Uma outra questão relevante, né? Mas será que a gente, só nós aqui, os convertidos, que respiramos dia a dia tecnologia, estamos preocupados com isso? Aí eu diria assim, não. Se a gente analisa o Fórum Econômico Mundial de Davos, realizado na Suíça todo o inverno europeu, né? Este ano, a maior temática discutida foi temática tecnológica, não foi meio ambiente, não foi taxação financeira, não foi crime, não foi segurança global. O primeiro tema mais discutido entre os grandes líderes mundiais foi inteligência artificial. Imagina os primeiros ministros europeus, dirigentes de bancos, instituições financeiras, discutindo esse tipo de temática. É porque isso se tornou um ponto fundamental para o desenvolvimento dos países. Tanto que os países agora têm estratégias nacionais para a área. Emirados Árabes Unidos, a gente pensa em Emirados, petróleo, os caras estão lá sentados num morro de dinheiro, não precisa fazer nada. Emirados Árabes Unidos indicou, é o primeiro país do mundo que tem um ministro de inteligência artificial. Então o sheik chega lá e faz uma reunião, senta lá o ministro da Justiça, o ministro do Petróleo, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Inteligência Artificial, o ministro do Transporte, o ministro do Turismo. Esse é o Ministério do Emirados Árabes Unidos. Então isso não é mais algo futurista. E outra questão que se pensa muito é o futuro do trabalho. Relacionado a isso, nós temos que pensar no futuro sobre as pessoas. Claro que aqui está todo mundo garantido nessa sala, né? Trabalha com tecnologia, né? Nerd, engenheiro, computeiro, etc. Internet, o negócio está na moda, todo mundo garantido, futuro tranquilo. Boi na sombra. Agora, o camarada que não trabalha com ciência e tecnologia vai fazer o quê? Isso é que as pessoas estão
realmente, efetivamente se preocupando, porque o impacto é gigantesco sobre o ensino, sobre as profissões. É tão gigantesco o impacto que grandes líderes tecnológicos, Elon Musk, Bill Gates, entre outros, estão profundamente preocupados sobre as consequências disso sobre a vida humana. Como é que fica um mundo onde a gente tem muito menos oportunidades de trabalho? A indústria americana, assim como a indústria em vários lugares do mundo, está passando por uma grande crise. E a crise não é uma crise financeira da indústria, é uma crise principalmente da ocupação das pessoas. Tá? Esse é um comentário que não é um político, é um comentário técnico. O presidente Trump ganhou a eleição dizendo que ia devolver os empregos das indústrias em Ohio, Pensilvânia, Michigan, lembra disso? Os swing states, que eles chamam, que é o que decide. Não precisa fazer votação nos outros estados. Né? Se tu fosse levar para economizar recursos, fazer um processo de inteligência artificial, tu dizia, faça votação em Ohio, Pensilvânia e Michigan, quem ganhar lá é o presidente, que se muda esses 3 estados, os outros sempre votam igual. Massachusetts é sempre democrata, Texas é sempre republicano. Não precisa fazer votação, não perde tempo, não gasta dinheiro. Faz a votação só nesses lugares que muda a opinião. Prometeu que ia voltar os empregos da indústria, mas só que os empregos da indústria não estão voltando no mundo inteiro por causa da tecnologia. Então isso é muito relevante. Então o futuro do trabalho tem preocupado muito as pessoas. Tá? E essas áreas, elas afetam, a área de inteligência artificial, ela afeta não somente mercado de trabalho e economia, ela afeta também a questão cultural, a questão social. Ali a gente tem uma fotografia do Macron vociferando contra ataque de hackers. Né? Se a gente pensar em grandes processos de votação que a gente teve ultimamente, a eleição americana, a votação do Brexit, a eleição brasileira, a eleição francesa, todos eles foram mediados por ferramentas tecnológicas que tiveram impacto direto no resultado da eleição. Então, quando a gente dizia a tecnologia é meio, agora as coisas estão se tornando meio para a tecnologia. Certo? Qual é o CEO que não está preocupado hoje em dia com a tecnologia, com o impacto da IA na sua empresa? Muitos. Já falei com muitos, com dezenas. De repente o cara tem que saber o que significa inteligência artificial, porque o negócio dele está sendo impactado por isso. E as próprias consultorias não sabem lidar com isso, porque há 10 anos atrás eles não colocavam IA como tendência de negócio. A gente vai mostrar aqui. Não colocavam. Mesmo as especializadas. Não tem culpa disso. Isso foi um furacão que veio da academia, e muitas vezes a gente vê a academia com descrédito. Esses caras estão pensando em ficção, isso não sabe pra nada. E de repente esse troço mudou o padrão tecnológico. E afetou todo mundo. Certo? Afetou de forma muito disruptiva. E aí a gente tem a nossa figura histórica aqui, né? O Turing, para falar um pouco. Em geral, quando eu falo sobre inteligência artificial para público mais jovem, como eu falava sobre, conta a história, mostra como as coisas evoluíram, mostra alguns filmezinhos de como as coisas eram na época, como a computação era na época, né? O papel que ele teve durante a Guerra Mundial, são as primeiras fotografias lá em Bletchley Park, tem a fotografia do Colossus ali do lado direito, o primeiro computador. Esse foi as máquinas que ele construiu. Vocês lembram do filme quando entra o inimigo dele lá, o malvado? Tem um bonzinho, sempre malvado, o malvado entra na garagem. Quer destruir essa máquina, as bombas que quebravam o código da Enigma. Até vou colocar um filmezinho para a gente ver, só por diversão. Eu estou falando muito. Cadê? Vamos lá. Vai ter filme aqui? Cadê o filme? Não tem filme. Enfim, infelizmente o filme não veio. Não carregou. Vamos ver. Parece filme. Cadê a imagem? Não estão vendo a imagem. Que pena. Tá. Vamos ver outro aqui. Enfim. Pelo barulho, dá para você ter uma ideia de como funcionava. Esse era o barulho da computação nos anos 40. Tá? Pena que não aparecem os rotores girando ali. A computação eletromecânica, né? Não tinha nem as válvulas. E nos últimos 50, 60 anos, aí, 60, 70, essa área teve uma série de altos e baixos. No início, esses pioneiros tinham um sonho de colocar programas resolvendo xadrez menor de 6 humanos em 10 a 15 anos. Ali, do lado direito da foto, a gente tem sentado Herbert Simon e Alan Newman,
que foram alguns dos pioneiros que construíram os primeiros programas para jogar xadrez nos anos 50. O Herbert Simon, tão brilhante que ele foi prêmio Nobel de Economia, né? Trabalhava com inteligência artificial também. Quem estudou administração deve ter estudado o Simon. E eles tinham esse sonho de fazer com que as máquinas jogassem xadrez, que elas se tornassem pensadoras, fizessem inferências lógicas, mas na época a gente não tinha, na verdade, poder computacional para realizar isso, a gente não tinha tecnologia. Hoje em dia, com GPUs, com computadores de alta performance, a gente consegue fazer, rodar aqueles programas que eles tinham lá nos anos 50, com o mesmo conceito, e essas coisas funcionam. É isso que está acontecendo. Se a gente pegar esses grandes algoritmos de aprendizado de máquina por redes neurais, são algoritmos baseados numa técnica chamada backpropagation, que surgiu lá nos anos 80, com o Jeff Hinton. O Hinton está ali do lado direito, aquela foto colorida ali, certo? Este cara aí foi o que popularizou o algoritmo de aprendizado neural, backpropagation. Ele tem 72 anos. Coincidentemente, ele é tataraneto do George Boole, um cara da lógica booleana, 0 e 1. E, outra coisa, esses algoritmos não surgiram no Vale do Silício. Quem trabalha em pesquisa na academia sabe que redes neurais tinham sido abandonadas praticamente nos Estados Unidos. O pessoal não acreditava mais em redes neurais. Sobraram algumas pessoas, entre eles o Hinton, lá no Canadá, com grupos deles, grupos europeus. Nos Estados Unidos praticamente ninguém mais trabalhava com redes neurais. E essa revolução veio então, por isso que o Canadá está tão prominente em inteligência artificial, principalmente pelo fato do Hinton ser professor na Universidade de Toronto, hoje em dia já é médico. E ele persistiu trabalhando com redes neurais. E isso afetou o mundo de forma muito impactante. Por isso que a LG diz agora, LG TV com inteligência artificial, porque a tua comunicação por voz, no fundo, tem uma rede neural com mais algumas coisinhas lá do lado. Quando a gente percebeu, uns 4, 5 anos atrás, que o Google Translate melhorou muito, você sabe o que aconteceu? Eles acabaram com tudo que eles usavam antes e passaram a usar Deep Learning. De novo, Deep Learning é baseado nesses algoritmos simples que esse camarada e alguns outros pesquisaram aí durante 40 anos. Todo mundo duvidava deles, inclusive o Vale do Silício, inclusive as universidades do Vale do Silício. Eles tinham abandonado o redes neurais, certo? Voltaram a trabalhar agora, depois do trabalho dele e dos seus colaboradores. E isso mudou muito. Isso mudou muito. Mudou muito. Esse aqui é o framework, né, que o Gartner, que é a grande consultoria de tecnologia, diz que o que a gente tem que saber, entre aspas, para atuar em inteligência artificial. Isso nada mais menos do que é um pequeno livro ali de 1.300 páginas, usado nas universidades do Russell Norman. Tá? Então, aquilo que era antes restrito ao mundo acadêmico, de repente se passou a ser um toolbox, uma caixinha de ferramentas de empresas de tecnologia. Porque foi um tsunami. Isso que eu podia foi um tsunami. Era algo que no mundo acadêmico as pessoas trabalhavam, e nós fora não acreditávamos. E aí, de repente, o CEO tem que saber por que a LG está vendendo TV com inteligência artificial e ele, que é o diretor da Philips, ainda não tem inteligência artificial na Philips, nem sei se existe mais TV da Philips. Quando assistia TV tinha, não sei se o pessoal assiste TV. E essa percepção pública sobre o impacto da tecnologia foi influenciada por uma série de acontecimentos. Lá em 97, a gente teve um sinal fraco. Um pequeno sinal fraco, né? A gente detectou um sinalzinho, a gente olhou, não, isso aí é ruído. Isso é ruído. O que aconteceu em 97? O Deep Blue ganhou do Garry Kasparov. Mas as pessoas disseram, inclusive nós mesmos, isso é força bruta, não tem inteligência nenhuma, força bruta, ganhou, o cara estava em decadência já, não jogava mais tão bem assim, não era grande coisa e tal. Não entra nisso. Em 2011, o sistema da IBM Watson ficou muito popular. Né? Alguém aqui trabalha com Watson? Não? Não? IBM? Ninguém trabalha com IBM? Tu já trabalhou na IBM? Watson, trabalha com Watson. Em 2011, o Watson ganhou aquele jogo de perguntas e respostas do americano chamado Jeopardy. Sabe essa história? É um jogo no qual, tipo o programa Silvio Santos, que tem lá pessoas muito espertas em conhecimento, e aí é um jogo ao contrário de perguntas, né? O apresentador diz internacional e o desafiante tem que dizer a pergunta. Maior time do universo, certo? Ele acerta.
Aí ele diz assim, Grêmio, segundo melhor time de Porto Alegre, certo? É assim que funciona o jogo, tá? Segundo melhor. Então, por aí vai, tá? Enfim, e esse sistema surpreendeu, causou furor na mídia, porque disse, pô, como é que ganhou desses caras aqui? Esses caras nunca pegam outra vida. Mas isso já era resultado de muita coisa que vinha acontecendo na academia. Tá? Lá em 2006, no Hinton, já tinha começado a mostrar que esses algoritmos eram muito mais eficientes do que os outros que existiam para processamento de imagem, visão computacional, processamento de linguagem natural. Tanto que o Google Translate agora usa Deep Learning. As técnicas que eles usavam não usam mais. AlphaGo. O que foi o AlphaGo? O AlphaGo mostrou que para jogos que os orientais valorizam muito, jogo de Go na China, na Coreia, foi muito valorizado, grandes campeões perderam para esses sistemas desenvolvidos por uma empresa, era uma startup chamada DeepMind, em Londres, trabalhava, né? DeepMind tem também uma da associação de Deep Learning, e era uma empresa que foi comprada por módicos 500 milhões de libras pela Google, os resultados que a equipe tem de inteligência artificial. Hoje a DeepMind é o setor da Google. Depois nós tivemos sistemas que aprenderam a jogar pôquer, inicialmente de forma, algumas regras de pôquer. Pôquer é um jogo que tem muitas regras, um jogo que tem blefe. Ele não joga pôquer para todas as regras existentes, mas cada vez mais esses sistemas estão aprendendo a jogar, inclusive a vencer os jogadores. E é uma coisa muito interessante, porque o pôquer é um jogo que tem blefe, tem enganação, não são apenas regras óbvias. A gente tem que ficar preocupado, né? Quando começar a perder pôquer no computador, aí está complicado a coisa. Aí realmente coisa que já existe isso. Para alguns tipos de regras, esse Texas Hold'em individual, esse sistema da Universidade de Alberta já ganha isso. Em 2017 teve o AlphaZero, que tem performance super-humana, já tem sistemas que terão performance que nós nunca atingiríamos, né? Essas performances humanas. São sistemas que nem aprendem mais com as regras de jogos humanos, são sistemas que aprendem jogando contra si mesmo. Tá? Ou seja, é um horizonte muito interessante, muito desafiador. E só para mostrar o quanto isso ocorre, e eu trago esse dado aqui de uma principal conferência americana de inteligência artificial, só para vocês terem uma ideia, a China está investindo tanto em inteligência artificial que teve mais trabalhos apresentados na principal conferência de inteligência artificial realizada em solo americano do que os Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que preparem-se que vai vir muito mais tecnologia e muito mais inteligência artificial da China. E segundo, chinês tem prioridade, tem um plano de Estado revisado anualmente, quinquenalmente, decenalmente. Eles não jogam dinheiro fora. Se eles estão investindo nisso, é porque tem muito presente e muito futuro, muito negócio, muita gente vai ganhar muito dinheiro nessa área. Se na base, que é o mundo acadêmico, né, pesquisa acadêmica, pesquisa, eles estão colocando tudo isso, imaginem os negócios daqui a 5 ou 10 anos. Tá? De novo, superaram os Estados Unidos na maior conferência de inteligência artificial realizada no solo americano. É uma conferência chamada AAAI, ali, ó, AAI, que era, antigamente era chamada de Associação Americana de Inteligência Artificial, essa sociedade. Tá? Agora é a Associação para o Avanço, Association for Advancement of AI, inclui o mundo inteiro. Certo? Enfim, temos outros países ali. E ali a gente tem as grandes áreas também de tendências, né? Machine Learning foi a principal área, processamento de linguagem natural, visão, aplicações, inteligência artificial e web, entre várias outras. Então a área de aprendizado de máquina realmente é muito significativa, mas ela tem também alguns impactos muito fortes sobre a sociedade. Essas manchetes um pouco alarmistas, elas mostram, vocês ouviram falar do GPT-2, dos sistemas, a gente já tem sistemas que aprendem a gerar textos a partir de base de aprendizado de determinados autores e geram textos a partir dessa base especializada, que nem os próprios autores conseguem distinguir se aquilo tem ou não o estilo deles. Certo? Então imagina que nós pegamos uma enorme base de dados de textos públicos, de autores famosos e geramos uma nova obra
que tem um estilo igual ao do Machado de Assis, por exemplo. Ok, legal, interessante. Agora, tu imagina que tu pega uma série de textos escritos por um grande líder mundial e escreve um outro texto. Começa a propagar isso de alguma forma. Combina isso com um apresentador de notícias. Existem técnicas que criam seres humanos artificiais perfeitos, com a tua voz perfeita, e geram um conteúdo que tu teria escrito. Isso pode ser usado para o bem, evidentemente. Todo mundo viu aquele filmezinho de Salvador Dalí, com as pessoas para o museu, né, com a voz do Dalí, as expressões da Ariana, ou pode ser usado para o mal. Por isso que é necessário, como está colocado ali, princípios para o uso dessa tecnologia. Cada vez o impacto ético, o impacto da tecnologia sobre a vida humana será maior. Não vai mais ser algo restrito a nerds, inofensivos como nós somos. Nós realmente, nós profissionais de tecnologia, tem um impacto muito maior sobre a sociedade do que jamais tiveram. E isso só vai aumentar. Tá? Indo nessa mesma linha dos impactos, ano que vem teremos mais um processo de votação no Brasil. Novamente haverá ferramentas que vão aumentar. Isso, vai ter propaganda. E qual é a chance de a gente conseguir regular isso? O problema da regulação é que a gente tem que prever o futuro. Como é que tu vai prever o futuro de um desenvolvimento tecnológico? Diz, eu acho que a ferramenta vai fazer isso, então eu vou proibir agora. Tu não sabe o que vai acontecer. Então, até a própria forma que a gente tem de regular as interações sociais, as relações sociais, né? As leis regulam as relações sociais. Isso vai ter que ser modificado. Porque o avanço da tecnologia não nos permite, a priori, ficar prevendo o futuro, que é o que as leis prevêem, né? Prevêem o comportamento. Regulam. Então, isso tudo tem que ser pensado. Os países, mundo afora, países da OECD, por exemplo, estão extremamente preocupados. A OECD é aquele clube que o Brasil tem entrado nos países ricos, lá, né? Que a gente chama de OCDE. Tá? Enfim. Aqui a gente fez, só para mostrar para vocês que a gente está preocupado com isso, isso é um pequeno trabalho. Quanto tempo eu tenho que terminar? Quanto tempo eu tenho? Ele disse que eu posso ir porque ele comeu bastante, tomou café, mas tem gente que já está cansado. O ruim de ser professor muito tempo, tu olha para as pessoas e aí tu vê, o cara não está mais gostando, a aula está ruim, a palestra está ruim, o cara está cansado, etc. Enfim. Nós aqui fizemos um trabalho, a gente mostrou que nem tudo é perfeito, né? Nós identificamos com o grupo de alunos aqui alguns vieses de tradução do Google Translate, onde a gente mostra que alguns adjetivos ele associa a figuras masculinas, outras figuras femininas. Algumas profissões ele associa mais a figuras masculinas, outras a femininas, nas traduções que ele faz em dezenas de línguas que nós analisamos nesse estudo. Isso deu uma repercussão internacional, foi bem interessante, o que mostra que nem tudo é perfeito nesse mundo, muito mais pelo contrário. E de vez em quando a gente consegue fazer alguns trabalhos que também colaboram nesse sentido. E finalmente, aqui para concluir, vem a questão das evoluções das tendências tecnológicas. Por que a gente foi... Por que a gente está enfrentando e vivendo um período muito interessante? Se a gente analisar as tendências do Gartner dos últimos anos, que são o grande norte que a gente usa profissionalmente, lá em 2009 nós tínhamos essas tendências, né? Virtualização, BI, Cloud Computing, Unity, Unified Communications, etc. Tá? Em 2015, são alguns anos depois, já tinha ali no centro, né, Intelligence Everywhere, certo? Smart Machines, Context Rich Systems, tá? Analítica, inteligente, etc. Mas é interessante que lá em 2009, que é semana passada, nas nossas vidas, a gente não estava enxergando um impacto tão grandioso quanto isso teve nas nossas vidas. Eu jamais imaginaria, desculpa a brincadeira, repetição de novo, o problema da idade, que eu subindo a serra para vir para cá, eu ouviria no rádio LG, a TV com inteligência artificial. Fale com ela em português. Eu jamais imaginaria isso. Certo? Então, realmente, um período muito interessante que a gente está vendo. Por outro lado, isso nos traz muitas oportunidades e muitos desafios. Eu diria que nunca foi tão relevante e tão importante a gente trabalhar na área tecnológica. As oportunidades nunca foram tão grandes. Mas os riscos também nunca foram tão significativos. A gente vê cada vez mais uma população mais consciente dos impactos que a tecnologia tem sobre a vida delas. E cada vez mais a população usando tecnologia via redes sociais, expondo as outras pessoas.
pessoas expondo as organizações, expondo aquilo que a gente compra e vende quando a gente tem uma empresa, né? Na verdade. Então isso a gente tem que pensar e refletir muito sobre o impacto que isso está tendo sobre a vida da gente. Tá? Bom, isso era só para mostrar, né, que nos últimos anos, então 18, 19, 15, essas tendências de computação inteligente, IA, etc., passaram a figurar nas tendências que o Gartner aponta ao longo da sua trajetória. E finalmente a noção de riqueza, né? Mas tudo bem, eu não preciso disso porque eu posso viver de um grande poço de petróleo que eu tenho. Os exemplos que a gente vê no mundo não estão mostrando isso. Tanto que lá nos anos 80, o nosso grande sonho no Brasil era descobrir imensas reservas de petróleo. O estado de São Paulo, para quem tem ideia, era uma obsessão tão grande de descobrir petróleo. Tem algum paulista aqui? Não tem? O estado de São Paulo chegou a criar a Petropaulo, lembra disso? Era a obsessão, encontrar petróleo onde fosse. Era o grande sonho. Ninguém mais tem preocupado com isso. Não vale mais. Eu tenho um amigo que foi 17 anos executivo de uma grande petroleira. Isso não é um comentário econômico. Ninguém leva mal, não tenho nada contra a empresa. Tá? Ele disse o seguinte: o tempo de vender a Petrobras já passou, não vale mais a pena. Já perdeu o valor do álcool. Ele disse 17 anos executivo de Petrobras. Esquece, não vale mais a pena vender. Tá? Isso é a opinião de especialista. Certo? Isso que aconteceu com a extração de riqueza sem agregação de valor. Em 2011, nós tínhamos então essa lista de corporações que tinham maior valor de mercado. Ali tem 5, 6 petroleiras, empresas de infraestrutura, certo? Valiam lá 350 bilhões. Está lá a ExxonMobil, maior petroleira do mundo. ExxonMobil, uma das que foi divididas lá no império do Rockefeller, Standard Oil, foi o homem mais rico da história. Tá? Em breve, Jeff Bezos vai passar dele. Em 2018, semana seguinte, a gente olha a lista das 10 maiores do mundo, empresas globais. Não tem nenhuma petroleira. A ExxonMobil continua valendo 350 bilhões, continua sendo a maior empresa petroleira do mundo, e as empresas de tecnologia que não tem nenhum ativo físico chegam a bater no trilhão. Aí a brincadeira que eu faço quando eu não falo para especialistas como são vocês. Se a gente fosse hoje feliz o suficiente para poder dar um cheque para o Jeff Bezos comprar a Amazon, a gente ia chegar lá, né? Dizer, olha, vem aqui, comprei a empresa, dizer, tá, me mostra agora o que eu comprei. Aí ele ia chamar lá 30 mil engenheiros num auditório, no gigante da Beira-Rio, e ia dizer, olha, pessoal, está aqui o novo chefe. Se aqueles 30 mil olhassem para a tua cara, olhassem para a minha, dissessem, não gostei desse cara, fosse embora, acabou a empresa. Acabou a empresa. É só ativo intelectual. E nada mais do que isso. Então, muita coisa vai continuar mudando no mundo. Isso é só o tip, né? Só a pontinha do iceberg da nova economia, do novo valor no mundo, certo? Aquilo que tem valor. Isso vai afetar o mercado de trabalho, vai afetar todas as atividades. Só para a gente ficar com mais algumas informações, esse mapa mostra, é o mapa das profissões mais comuns nos Estados americanos. Em 29 de 50, a profissão mais comum é motorista de caminhão, truck driver. Todas as montadoras, em parceria com empresas de tecnologia, querem automatizar os veículos. Né? Imagina o impacto disso sobre o mercado de trabalho, somando com a robotização, somando com a desmaterialização, somando com o fim dos postos dos bancos, somando com a Alibaba vendendo mais do que o Walmart. Onde virão os empregos? Onde virão os postos de trabalho? O impacto sobre a vida das pessoas vai ser gigantesco. Tanto que isso é preocupação do Banco Mundial. Esse é o relatório de 2019 sobre o futuro do trabalho, está ali, mudança na natureza do trabalho. E a outra curva exponencial mostra o quanto a Alibaba vende e o quanto vende ao Walmart e o quanto vende a IKEA. E a Alibaba não tem loja física, né? Tu só usa a web, celular, tecnologia para vender, para comercializar. Esse é o mundo. E a Walmart é o maior empregador americano. É a corporação que mais emprega nos Estados Unidos. Certo? Enfim, para não dizer que estava mentindo, esse é um estudo que mostra aí os países que já têm estratégias nacionais para a área. Está ali. Quase todos os países desenvolvidos já têm, e nem somente eles, né? O Quênia tem estratégia para a área, a Tunísia tem estratégia para a área. Tá?
Vários países têm estratégias nacionais com inteligência artificial e alguns têm até ministros, como Emirados Árabes Unidos. Algumas lições do passado. Tá? A gente está vivendo uma corrida agora, não é uma corrida espacial, mas é uma corrida pelo conhecimento. Essa fotografia do Gagarin, ela é motivadora, né? Teve uma série de consequências, porque a antiga União Soviética, que aliás é um país que nem existe mais, lançou pela primeira vez um homem ao espaço. Isso gerou uma competição e o presidente Kennedy, em 61, ele propôs o desafio de levar o homem à Lua, claro, trazer ele de volta, até o final da década. Isso foi conseguido em 8 anos, para aqueles que acreditam que o homem foi à Lua. Eu acredito. Em apenas 8 anos, foi um projeto de espetacular sucesso. Trabalharam nada mais nada menos do que... Quantas pessoas acham que trabalharam com o Apolo? Diz um número absurdo. 400 mil pessoas. Né? A gente tem aquela equipe de projeto de 7, tem 2 que não estão entregando. Aí tu fica lá indignado. Pô, aqueles 2 não fazem nada. Os 2 estão trancando o projeto. 400 mil pessoas. Vou colocar um ser humano na Lua. E conseguiram fazer esse grande feito, esse ano celebrando 50 anos. Tá? E isso envolveu muita tecnologia, muito conhecimento. Isso foi um marco de um projeto bem realizado. Então, para a gente fazer mudanças significativas, nós precisamos ter projetos de Estado. Né? Projetos que valorizem conhecimento. 8 anos não é nada, pessoal. Em 8 anos dá para se fazer, sim, muita coisa. A gente tem dificuldades de realizar projetos no Brasil, nossa questão da gestão, burocracia, etc. Às vezes nós não conseguimos nem terminar as obras da Copa em 8 anos, certo? Não se sabe. Ou duplicar uma estrada em 8 anos. Tem que melhorar muito a nossa questão administrativa, de gestão burocrática. Mas a gente pode sim dar novos nortes. E um dos nortes que a gente tem que dar é para valorizar o conhecimento, valorizar a ciência, valorizar a tecnologia. Até a noção de riqueza, a noção de PIB está mudando. Esses economistas americanos aqui, eles propõem uma nova forma de incluir variáveis das riquezas digitais no cálculo do PIB. Na opinião deles não. É fato de que isso não é bem considerado no cálculo da riqueza dos países. Então a própria noção de riqueza está mudando. E são economistas de primeira linha, americanos, que propõem incluir variáveis digitais das riquezas digitais dos países na noção de riqueza. Tá? E só para a gente ficar pensando sobre isso, a gente diz que dados, né, são o novo petróleo. Né? Como é que a gente contabilizaria isso? Quanto vocês acham que valem os dados econômicos, financeiros de uma cidade, ou de um estado, ou do Brasil? Será que as empresas de Data Science comprariam esses dados? Quanto que elas pagariam? Então, o Estado brasileiro, não só o Estado brasileiro, os países, eles são, agora sim, muito ricos. Eles estão sentados em cima de uma montanha gigantesca de dados. E isso ainda não está sendo explorado. E isso pode gerar muita riqueza, muitas oportunidades. Certo? E é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente está trabalhando. Bom, eu não queria falar apenas, não queria falar nada sobre a política do Estado, para não ficar enfadonho, mas falar sobre ciência e tecnologia em geral. Mas só para dizer que a gente tem um projeto para o Estado do Rio Grande do Sul. Esse é um mapa que no início do ano meio que viralizou em alguns grupos do WhatsApp, publicado agora, que mostra que a gente tem uma estratégia para colocar a inovação, ciência e tecnologia como centro de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Isso tem que ser visto como algo fundamental. O mundo já percebeu. A gente tem que agregar valor. A gente tem que gerar negócios baseados no conhecimento, baseados em dados, baseados em tecnologia. E essas áreas que a gente atua, essa área particularmente que a gente atua, que todos nós atuamos na mesma área, ela tem que estar no centro de políticas de desenvolvimento. Então, todos os projetos, os programas, em breve a gente vai estar divulgando todos eles. A secretaria foi recriada agora em janeiro, a secretaria que chama de Startup. Em breve nós estamos iniciando vários programas vinculados ao desenvolvimento baseado na inovação.
ela visa justamente colocar inovação, tecnologia, como algo fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Tá bom? Eu não queria me estender sobre programas de governo, sei que vocês não estão muito interessados por isso. Também já falei muito tempo e pela experiência de professor, dá para ver que alguns membros da plateia já estão muito cansados. Mas, finalmente, eu gostaria de agradecer muito a paciência de todos, pedir desculpas pela brincadeira. Tá? Sei que nem todo mundo gosta de palestrantes que contam piadas que não são muito engraçadas, mas também peço desculpas sinceras. Mas todo nerd tem alguns defeitos, né, Aline? O bom humor é um dos meus maiores defeitos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E fica aqui a reclamação por esse negócio. E para mim isso só funciona para quem vende. Enfim, não gosto de eventos assim. Respeito a opinião contrária, mas eu prefiro eventos que não são assim. Tá bom? Um abraço a todos, sucesso. Nos encontramos aí em alguma rede social. Valeu. Muito obrigado, então, ao palestrante Luiz Lambi. Gente, só um recado para vocês. A partir de agora, meio-dia, tem um almoço aqui, saindo do pavilhão à direita. Então, a gente tem do meio-dia até as 2 horas para almoçar, fazer um network, depois recomeçam as palestras e os workshops. Recado para quem tem provedor, para quem tem empresas, é o seguinte: a Megusta, que é uma agência de marketing, está sorteando aí uma campanha comercial ou institucional para a sua empresa. O sorteio vai acontecer amanhã também, tá? E a ACK também. Só um minutinho, tem mais um recado aqui. Só um minutinho, mais um recado importante. Também tem um pacote de gerenciamento de mídias sociais de um mês da ACK. Sorteio amanhã pelo número do seu crachá. Nos vemos novamente às 14 horas no início das palestras. Mais um recado aqui, só um minuto. Só um recado. Seguindo a tendência da época, vamos tirar um selfie todos nós aqui abanando. Eu fico aqui, tá bom? E vem junto aqui também. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Entendeu, pessoal? Levanta o braço, fica mais legal, olha lá. Aí, gurizada. Valeu, beleza. Obrigado, selfie tem seu valor. Então, almoço a partir das 14 recomeçam as palestras. Muito obrigado. Perdão.